Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional, Palavra do Senhor. Um culto em que nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Culto dedicado ao nosso Deus, ao nosso Pai eterno. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 13, versículos 1 ao 9. Lucas, capítulo 13, versículos 1 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então, contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é hora de falar com Deus. Este é um momento de ouvir a voz do Senhor. Ó eterno Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mais uma vez temos a Tua permissão de estar na Tua presença, para ouvir a Tua palavra, uma palavra que traz salvação, que traz a elevação de nossa maturidade espiritual. Uma palavra que regozija a nossa alma, nosso ser. Precisamos de Ti e suplicamos neste momento o perdão dos nossos pecados. Suplicamos a Ti pela Tua misericórdia, porque precisamos a cada dia da Tua misericórdia. Nos concede, ó Deus, a oportunidade de ouvir a Tua voz, ecoando em nossa alma, para que possamos ser segundo a Tua vontade, agir, pensar, viver segundo os Teus preceitos. Nos guarda, Senhor, nos concede a proteção que precisamos de todos os males. Nos concede, ó Deus, o discernimento, o entendimento para compreender a realidade deste mundo, para enxergarmos com toda clareza o mundo espiritual. Nos concede, ó Deus, a oportunidade de ter comunhão contigo, comunhão plena, te conhecendo cada vez mais, não só de textos bíblicos, mas
da prática do dia a dia, de ter uma comunhão contigo, um relacionamento contigo. É no nome de Jesus que nós oramos com fé. Amém. Glória ao Senhor Jesus. O tema do nosso culto de hoje tem como título A Verdadeira Calamidade Eterna. Vou repetir, como sempre fazemos. O tema do culto racional de hoje tem como título A Verdadeira Calamidade Eterna. Este texto bíblico lido, que está em Lucas capítulo 13, versículos 1 ao 9, tem em seu início relatos de duas grandes calamidades ocorridas no seio da sociedade judaica. A primeira calamidade, que foi contada a Jesus, trazia em seu bojo requintes de crueldade de Pôncio Pilatos, que ordenou o assassinato de fiéis galileus no templo, que naquele momento adoravam e realizavam sacrifícios ao Senhor. E ali, no templo sagrado, tiveram as suas vidas ceifadas pelos soldados romanos, onde o sangue dos galileus se misturou ao sangue dos animais sacrificados. Jesus, então, sabendo o que se passava na mente daqueles que lhe contaram esta trágica história, ele, por meio de uma indagação, realiza a desconstrução religiosa deles, que pensavam que pelos galileus serem mais pecadores, sofreram este massivo assassinato. Este dogma de que sofrimentos e coisas ruins só aconteciam para aqueles ou aquelas que estavam em pecado era presente no meio religioso da sociedade judaica, mais especificamente no meio da classe eclesiástica. Porém, Jesus insere um pensamento de arrependimento, um novo ensinamento que era necessário e que é, nos dias de hoje, necessário e imprescindível para todo e qualquer ser humano, face ao futuro julgamento de toda a humanidade de forma individual e de forma pessoal. A calamidade não é a forma de Deus destacar as pessoas más. Nunca foi, não é neste momento e nunca será. Então, a calamidade não é a forma de Deus destacar as pessoas más. E o fato de uma pessoa estar viva não significa que ela escapou agora do que Jesus vem a falar neste texto, do julgamento divino. Jesus disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira, no caso o assassinato por parte de Pôncio Pilatos? Então Jesus diz no versículo 3, eu lhes digo que não. Eles não eram mais pecadores. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Jesus aqui não começa a falar de conduta ou de comportamento.
para se definir quem é mais pecador, quem é mais santo, quem se destaca como religioso ou não religioso, quem se destaca como tendo um relacionamento ou não com Deus. Que Jesus aqui nos ensina é que nós somos, todos nós, sem qualquer exceção, todo ser humano que veio a este mundo é um pecador e precisa, de forma imprescindível, de forma indispensável, vamos dizer assim, até de forma imperativa, se arrepender de seus pecados. Não importa a que classe social pertença, não importa o seu nível de intelectualidade, não importa a sua condição social, não importa nenhum outro parâmetro que a sociedade mede para estabelecer quem é melhor, quem é maior. A verdade é que todo ser humano, todo e qualquer ser humano, precisa se arrepender de seus pecados. Seja o mais bem intencionado, seja o melhor marido, o melhor filho, o melhor pai, o melhor irmão, seja quem for, precisa se arrepender de seus pecados. Porque Jesus disse: eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou seja, sofrerão, passarão então por calamidades. Para enfatizar este ensino de Jesus da necessidade do arrependimento, para todos nós, a verdadeira calamidade é a que, se não nos arrependermos de nossos pecados, nós vamos enfrentar um julgamento eterno, que poderá nos colocar eternamente separados do convívio e da comunhão com Deus, em lugar inóspito e tenebroso. Esta é a verdadeira calamidade eterna, como diz o título do nosso sermão de hoje. Vivermos separados do convívio e da comunhão com Deus, em lugar inóspito e tenebroso. Isto foi experimentado inicialmente pelos dois primeiros seres humanos da face da terra, Adão e Eva, que desobedeceram ao Senhor, à ordenança do Senhor, de que não deveriam conhecer o bem e o mal, mas ao desobedecerem, eles transferiram, como que se transfere uma herança a toda a humanidade, a condição de viver separados do convívio de Deus. E toda a humanidade hoje necessita de se arrepender de seus pecados para reaver esta comunhão com Deus. Jesus, então, para enfatizar este ensino da necessidade do arrependimento, porque futuramente teremos um julgamento final, um juízo de Deus sobre a humanidade. Então Jesus, para enfatizar estes dois ensinos,
para todos nós, ele então menciona sobre a morte, uma outra calamidade ocorrida no meio da sociedade judaica. Então ele menciona a morte de 18 pessoas que tiveram as suas respectivas vidas ceifadas pela queda de uma torre junto ao tanque de Siloé. Ou seja, uma torre construída de forma agregada ao tanque de Siloé, ela desabou e matou 18 pessoas. E aí Jesus diz pela segunda vez aos seus ouvintes que aqui o texto não menciona com exatidão quem eram, mas certamente eram fiéis, talvez sacerdotes e outros mais. Então Jesus ele diz pela segunda vez: ou vocês pensam que agora é Jesus contando, né, sobre a calamidade, ou vocês pensam uma outra calamidade, ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Observe aqui que Jesus, ele faz novamente, ele coloca novamente a mesma questão. Todos nós somos pecadores. E não importa se há uma condição social melhor ou pior de alguém, mas todos nós precisamos do arrependimento de nossos pecados, porque teremos no futuro um julgamento divino sobre a humanidade. Jesus aqui novamente fala desta necessidade de arrependimento. E neste sentido, tenha absoluta certeza de que o julgamento divino está por vir. Preste atenção no que eu vou falar a você. Está ordenado ao ser humano, a todo e qualquer ser humano, morrer uma só vez, vindo depois o julgamento, o juízo sobre o que esta pessoa significou em sua vida, o seu viver aqui na terra. Do que ela fez, do que ela produziu aqui na terra. Este é um fato que está delineado, escrito na palavra do nosso Criador, na palavra do nosso Deus, na palavra do nosso Senhor. Portanto, não importa como as pessoas morrem, ou, como diz a Bíblia, como as pessoas dormem, ou por que causa elas morrem. A questão crucial é que as pessoas morrem sem se arrependerem de seus pecados. E foi isso que Jesus, aqui neste texto, quer nos ensinar. As pessoas partem deste mundo sem ter um cuidado muito especial da sua vida espiritual. Sem ter o cuidado
de estar em perfeito alinhamento, sintonia com o Criador, com o nosso Criador. Porque eu e você, nós não surgimos do nada. Não surgimos do nada. Nós somos seres criados, filhos de Deus. E por isso, Jesus, ele enfatiza, ele coloca uma questão crucial para a nossa reflexão. Nós que vivemos este dia a dia agitado, preocupados ou preocupadas com as coisas deste mundo, com o cotidiano. E por isso a questão crucial que Jesus coloca é que as pessoas vêm para este mundo e saem deste mundo sem se arrependerem de seus pecados. Verdadeiramente. Na carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27 ao 28, diz assim a palavra do Senhor: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, aparece aqui o julgamento divino. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. Olha que mensagem maravilhosa de Deus. E devemos ser gratos a Ele por esta mensagem. Quando ele diz, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. E aí há conexão da graça e da misericórdia de Deus conosco, pecadores. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E quando nos arrependemos, então a graça e a misericórdia de Deus se encontram, porque Ele, Jesus, se sacrificou na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, deu a sua vida, morreu, mas ao terceiro dia de sua morte Ele ressuscitou, nos garantindo então o perdão destes pecados pelo arrependimento voluntário e sincero de nossa parte e a concessão da vida eterna. Nos livrando então da verdadeira calamidade eterna, como diz o título do nosso sermão de hoje. Que é viver, que calamidade é esta? Viver separado de Deus eternamente. E creio eu que você não deseja viver separado de Deus. E se ainda não despertou em sua alma o desejo de viver com Deus e para Deus num relacionamento saudável espiritual, hoje é um momento de você, de forma voluntária, espontânea, se arrepender de seus pecados. Porque isto é urgente neste momento para que você venha a viver a sua vida cuidando da vida espiritual. Ainda em Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28, no final do versículo 28, diz assim:
e aparecerá segunda vez. Não para tirar o pecado. Então Jesus vai aparecer a segunda vez. Não para tirar o pecado, porque ele já realizou a obra de sacrifício na cruz do Calvário, exatamente para perdoar os nossos pecados. Então, para que o Senhor vai aparecer segunda vez? Para trazer salvação aos que o aguardam. Em outras palavras, trazer salvação àqueles que se arrependerem de seus pecados. Reconhecerem que estão afastados do Senhor na sua vida cotidiana aqui na terra. Saiba que você precisa da graça de Deus. Saiba que você precisa do perdão de Deus. Você precisa de libertação. O julgamento eterno vem, sem sombra de dúvidas, indubitavelmente. Está escrito na palavra do Senhor. E por isso todos nós, sim, todos nós, precisamos da misericórdia de nosso Salvador e Senhor, Jesus Cristo. Agora, eu o conclamo, ou a conclamo, pensar bem. Pense bem agora. Quem é este Deus que nos deixa viver? Quem é este Deus que nos deixa viver? No Salmo 86, versículo 15 diz: mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. No Salmo 103, versículo 8 diz: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Portanto, só estamos vivos por causa da compassividade, da misericórdia, do rico amor de Deus para conosco. Continuando então a exegese do texto bíblico lido neste sermão, o Senhor Jesus ele conta uma parábola. Depois de ensinar que precisamos de arrependimento de nossos pecados, porque há de vir um julgamento divino sobre o que somos aqui na terra. Então, Jesus ele conta uma parábola e Jesus ensinava as realidades espirituais e ainda ensina essas realidades espirituais por meio de parábolas. Dizendo que, e aí ele usa, sempre Jesus usava fatos naturais para explicar uma realidade espiritual. Então, ele diz que um homem tinha uma figueira plantada no meio de uma vinha. Jesus conta isto aos seus ouvintes. E este senhor, por 3 anos, procurou os frutos produzidos por esta figueira e não achou-os. Então ordenou ao cuidador da vinha que cortasse a figueira, por esta não ter dado frutos, porque assim estava a inutilizar a terra. O cuidador da vinha suplicou ao Senhor, dizendo-lhe: Senhor, deixa por mais 1 ano e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Então Jesus agora usa a figueira metaforicamente para representar cada um de nós. Porque eu e você, nós estamos aqui por causa da vontade do Senhor.
Foi ele que plantou esta figueira, que sou eu aqui de forma representativa no planeta Terra. E espera desta figueira que produza frutos. Mas acontece que a cada ano que ele visita o local de onde esta figueira está, não encontra frutos dignos de arrependimento. Não encontra frutos que venham a representar um relacionamento verdadeiro e saudável com Deus. Não encontra a produção de frutos espirituais, pois quem não tem frutos espirituais será julgado segundo as suas obras. Precisamos produzir frutos espirituais, que no sentido mais amplo representa a nossa relação com Deus Pai, o Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Neste momento, cabe-nos então uma reflexão sincera. Será que nós estamos produzindo frutos de arrependimento e frutos espirituais para o Senhor? Se você não está, comece neste momento dando o primeiro passo, entregando a sua vida a Jesus em arrependimento para a salvação e a vida eterna. Saiba que a verdadeira calamidade para a vida de qualquer ser humano é viver eternamente separado de Deus. Não só aqui na terra, mas muito mais pós-vivência na terra. Então entrega a tua vida a Jesus. E quero terminar este sermão lendo o que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículos 30 ao 31. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, o que a palavra de Deus está dizendo aqui, não importa o que você fez no passado, mas o que importa agora é a ordenança do Senhor: se arrependam, pois um dia haverá um julgamento para um mundo com justiça. E Ele designou a condição de salvação, de vida eterna, por meio única e exclusivamente de Jesus Cristo. E a prova maior da vida eterna é quando Deus Pai ressuscitou Jesus Cristo ao terceiro dia. Nos dando então a oportunidade também de um dia ressuscitarmos num corpo glorioso e viver eternamente com Deus. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje? Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje? Reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e que você compreendeu. Obedeça
ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. E quero deixar mais um versículo bíblico para, então, ratificar a necessidade de arrependimento de seus pecados. Mateus, capítulo 6, versículo 33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Shalom Adonai. Vamos à oração final, encerrando então este culto racional, palavra do Senhor. Ó eterno Deus Pai, Filho e Espírito Santo, como é maravilhoso ouvir a tua palavra, porque a cada pronunciamento teu, por meio desta palavra, ficamos cada vez mais conscientizados de que sem ti, sem a tua pessoa, não podemos viver. Estamos aqui, Senhor, nesta maravilhosa terra que o Senhor criou como a nossa casa. Mas queremos, ó Deus, desejamos avidamente de coração viver na casa espiritual que o Senhor preparou para nós. É o que a tua palavra expressa de forma clara, de forma objetiva e enfática. Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, se entregou à cruz do Calvário para nos proporcionar esta condição de viver eternamente contigo. Em primeiro lugar, te agradecemos por isso. E te agradecemos por cada mensagem que o Senhor expressa a vontade de salvar toda a humanidade. E por isso eu coloco agora nas tuas mãos e intercedo por todas as pessoas que ouviram e ouvirão esta mensagem sobre a necessidade de arrependimento de seus pecados. Porque há um juízo, um julgamento, que vai definir a sua eternidade. Viver com Deus ou viver separado de Deus em lugar inóspito e tenebroso. É assim, meu Deus, eu oro com fé, em nome de Jesus. Amém. O nosso muito obrigado pela sua participação neste culto racional, palavra do Senhor. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.